Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo de 29 a 37. Naquele tempo, partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir num lugar deserto tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos convida a saciarmos do alimento que é Ele mesmo que se dá a cada um de nós. Jesus que sente compaixão daquela multidão que acorriam até Jesus. E como o Evangelho é muito claro conosco, nos fala de pessoas enfermas, coxos, aleijados, surdos, cegos, tantas pessoas enfermas que acorriam ou eram levadas até Jesus. E Jesus sente compaixão daquele povo, daquelas pessoas. E os discípulos querem que Jesus mande aquelas pessoas ir embora. E Jesus fala: eu não posso despedir essas pessoas com fome, senão elas vão morrer pelo caminho. E os discípulos questionam: mas Senhor, onde vamos encontrar tanto pães para alimentar esse povo? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus pede que o povo se acomodasse onde eles estavam. E Jesus então multiplica os pães e os peixes e dá de comer àquele povo. Sentir compaixão é sofrer com. É ter compaixão, é acolher com o coração. Jesus que não olha as aparências, mas Jesus acolhe com o coração. Jesus que sofre com aquelas pessoas. Jesus que se faz um com aquelas pessoas enfermas, doentes. Eram tantas pessoas. E cada pessoa vinha até Jesus com as suas debilidades, com as suas necessidades. Assim também cada um de nós. Qual é a nossa necessidade? Por isso,
queremos ir até Jesus. O interessante é que aquele povo, aquelas pessoas não esperaram Jesus vir até elas, elas foram até Jesus. Elas buscaram o que elas precisavam, o que elas necessitavam de Jesus. Uma pessoa precisava enxergar, a outra precisava andar, a outra ouvir, a outra enxergar. Algumas pessoas precisavam matar a fome, porque estavam com fome. Talvez não do alimento físico, mas do alimento espiritual. Estavam com fome de Jesus. Estavam necessitadas de Jesus. Talvez apenas o fato delas estarem diante de Jesus, de ir ao encontro de Jesus e com Jesus, fosse o necessário para elas? E talvez você esteja assim, meu irmão, minha irmã, necessitada da graça de Jesus, da presença de Jesus. Talvez você não precise ser curado fisicamente, mas esteja precisando de Jesus, que é o mais importante. A cura física é consequência da nossa necessidade de estarmos com Jesus, de recebermos Jesus, de ir ao encontro de Jesus, porque tudo mais acontece quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro daquele que pode tudo na nossa vida. E Jesus também tem compaixão de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós meditamos a palavra de Deus, é por isso que nós falamos hoje: vem, Senhor Jesus. Como aquele povo necessitado que acorriam ao teu encontro, nós também estamos necessitados da tua presença, da tua graça. Estamos necessitados, Jesus, da tua cura. Estamos necessitados, Jesus, desse alimento que é o próprio Senhor que se dá a nós na Eucaristia. E no final do Evangelho vai dizer que depois de todos saciados, ainda encheu mais 7 cestos, para dizer: Jesus sempre nos dá o necessário, é aquilo que nós precisamos. Basta que nós vamos ao seu encontro. Basta que nós queiramos. Basta que nós desejemos. Que o Senhor nos dê essa graça e nos conceda a força de sempre irmos ao encontro dele e de louvarmos, agradecermos tudo o que ele já tem nos concedido. Obrigado, Senhor, porque és a nossa força. Obrigado porque não nos abandona. Obrigado porque, como o Senhor teve compaixão daquele povo, o Senhor tem compaixão de cada um de nós. E sabe da nossa necessidade e sabe o quanto nós necessitamos de Ti e da Tua graça. Muito obrigado, Senhor.